Hoje vamos até aos Balcãs, mais especificamente ao Kosovo, um pequeno país que não é reconhecido por todos os países da ONU, nem sequer por todos os países da União Europeia, apesar de querer muito vir a fazer parte dela e até ser oficialmente candidato desde 2022. É um país pequeno, 1,6 milhões de habitantes, menos que a grande Lisboa, e fica ali incrustado entre a Macedónia do Norte, Montenegro, Sérvia e Albânia. Apesar da maioria da população, mais de 90%, ser de origem albanesa. Os sérvios, inimigos dos albaneses e que também são nativos desta terra, apesar das inúmeras divisões políticas ao longo do último século, hoje não são mais de 3%. Na quinta-feira, a presidente do Kosovo dissolveu o Parlamento e o país vai voltar às urnas a 28 de dezembro. São as segundas legislativas este ano, e este é o gancho que precisávamos para voltar a falar desta região do mundo tão pouco acompanhada na imprensa nacional e onde o editor de Internacional, Pedro Cordeiro, esteve durante toda esta semana. Olá Pedro, sejas bem regressado. Ora viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo a Seus Pés, o podcast da secção de Internacional do Expresso. Eu sou Ana França, jornalista desta secção, e hoje a sonoplastia é de Salomé Rita e Ruben Tiago Pereira. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Pedro, o Kosovo ainda não fez 20 anos desde que é um país independente, é o mais novo, mais recente país europeu. Foi em 2008 que se declarou independente da Sérvia, isso foi autoproclamado. Eu fui lá quando fez 10 anos, mas a Sérvia, lá está, ainda não aceita este facto. E também há 5 outros países da Europa que não reconhecem o país. A própria Presidente diz que o processo de adesão está congelado e perdido numa gaveta lá por Bruxelas. Sem o reconhecimento dos países da UE, Chipre, Eslováquia, Espanha, Roménia, Grécia, algum dia vai ser possível o Kosovo aceder à União Europeia? Isto é uma coisa ultrapassável? Quais são as perspectivas das pessoas por lá? Bom, o querer fazer parte da União Europeia é evidentemente um objetivo do Kosovo amplamente apoiado pela população. Enquadrado noutro objetivo mais vasto, que é o do reconhecimento internacional, não é? Portanto, obter o pleno reconhecimento e um dia, obviamente, entrar também para as Nações Unidas, que são, vá lá, uma espécie de teste do algodão do reconhecimento internacional dos Estados. Porque o não reconhecimento por alguns Estados e a não pertença a organizações internacionais constitui uma limitação às relações diplomáticas e obviamente ao envolvimento deste pequeno e pobre país na comunidade internacional. Quer a Presidente Vjosa Osmani, cujo mandato acaba em abril do ano que vem, quer o Primeiro-Ministro Albin Kurti, que neste momento está em funções de gestão porque não ganhou as eleições no início deste ano, mas não conseguiu viabilizar um governo, e daí que vai haver eleições, já falamos disso daqui à frente se calhar. Portanto, são ambos, as duas maiores autoridades políticas do país, são a favor da integração europeia. Os diplomatas do Kosovo nos vários países que o reconhecem estão a lutar pela integração europeia. Agora, claro está que é um país, portanto, é um processo que vai demorar, porque o Kosovo está, como eu disse, está atrás de outros em termos da fase do processo de adesão em que está, e obviamente que para cumprir todos os critérios de Copenhaga ainda eu julgo que terão de passar muitíssimos anos. Pois esta é uma zona um bocadinho volátil, não é? A guerra não é parte do passado, claro que é parte do passado, mas não na cabeça das pessoas, e 30 anos não é assim tanto tempo. Basta fazer uma visita guiada em algumas dessas cidades, Pristina, Sarajevo, e algumas até acabam por ser feitas por pessoas que estiveram nessa guerra, na guerra dos Balcãs. E hoje, quando gravamos, sexta-feira, apesar das pessoas só nos estarem a ouvir na segunda, o mais cedo que podem ouvir-nos, passam exatamente 30 anos do fim da guerra da Bósnia, da assinatura dos acordos de Dayton. Há muitas reportagens escritas sobre isto, claro, e um permanente sentimento de nós e eles quando se anda pelos Balcãs. Tu sentiste isso também agora na tua visita ao Kosovo em relação aos sérvios? Sim, completamente. É preciso ver que a população do Kosovo é, na sua esmagadora maioria, albanesa, em termos de identidade étnica e de sentimento de pertença. Mais de 90% da população
é albanesa. O albanês é a língua mais falada. Os sérvios no Kosovo são cerca de 3%, portanto também há bósnios, turcos, há escalis, egípcios, mas realmente a grande maioria da população se sente albanesa. Isto não quer dizer que queira fazer parte da Albânia Estado, da República da Albânia. Eles são um país independente, as pessoas querem um Kosovo independente, mas o seu sentimento de pertença enquanto nação é de facto albanês. Fala-se albanês, vemos a bandeira da Albânia aparecer tantas vezes como a bandeira do Kosovo, e portanto há esse sentimento de identidade muito grande. Claro que há cicatrizes da guerra ainda por fechar. A guerra no Kosovo foi a seguir, portanto já a da Bósnia acabou em 95, a do Kosovo foi travada em 98, 99. Exatamente. É mais recente, e há de facto, e foram cometidas todas as guerras, aquelas guerras da antiga Jugoslávia foram uma coisa atroz em termos da barbárie cometida, das violações dos direitos humanos, da carnificina. E isto é muito presente no Kosovo. Eu tive a ocasião de visitar, uma viagem jornalística organizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Kosovo, em que tive a ocasião de visitar memoriais, cemitérios em aldeias onde houve massacres, onde no mesmo dia, em poucas horas, morreram, por exemplo, umas dezenas de pessoas. E isto repete-se pelo país todo, e é um país pequeno, um país que tem 1,5 milhão de habitantes, é uma terra de facto pequenina, ali sem costa, sem acesso ao mar, ali encravada entre vários países dos Balcãs Ocidentais, e onde de facto a memória da guerra está muito presente. Portanto, há pessoas, obviamente, toda a população que tenha mais do que 30 e poucos anos, e são muitos, recorda-se da guerra. Claro. Ao mesmo tempo, também é engraçado que é um país é o país mais jovem. Sim, é um país muito jovem. Sim. É um país onde cerca de metade da população tem menos de 30 anos. E, portanto, também não está só, ou seja, isto para dizer que não é um país onde, embora a memória da guerra esteja muito presente, é um país a olhar para o futuro. Sim, eles querem muito andar para a frente e falar da Europa e ser europeus. É um país que quer muito, muito ter futuro, e que embora a questão da identidade se coloque, não está nem a olhar para a antiga Jugoslávia, nem se sente já em disputa com a Sérvia, a não ser do ponto de vista do reconhecimento, obviamente. Não é um país que sinta que vai ser absorvido por nenhuma Sérvia, nem pela Albânia, mas é um país que quer ter futuro e que está a lutar para ter futuro. E isso nota-se nas conversas com todas as pessoas que têm. É muito interessante. Disseste que não ia ser absorvido, mas há uma questão no norte, não é? Com Mitrovica, depois pronto, que é onde vive, que é uma bolsa de população sérvia, das pouquíssimas que ainda existem. Se calhar podemos falar um bocadinho sobre isso para também as pessoas perceberem porque é que é um problema, ou porque é que a população sérvia pede um bocadinho mais de autonomia, e pelo outro lado, porque é que o Kosovo obviamente acha que é uma espécie de cavalo de Troia, não é? Que se houver uma associação de municípios de maioria sérvia, depois pode se tornar um mini-estado. É este o problema do Kosovo. Bom, é verdade. O Kosovo, para situar os nossos ouvintes, o Kosovo tem para o Ocidente o Montenegro e a Albânia, e para leste e norte a Sérvia, e para sul a Macedónia do Norte. As relações complicadas são as com a Sérvia. Porquê? Porque há uma minoria, como eu já disse, há a minoria sérvia, e a Sérvia, república vizinha do Kosovo, acha o Kosovo uma província sua. Certo. Vamos olhar para a história. A antiga Jugoslávia tinha 6 repúblicas constituintes. Era a Eslovénia, a Croácia, a Sérvia, o Montenegro, a Bósnia-Herzegovina e a Macedónia do Norte. O Kosovo era uma região autónoma dentro da Sérvia, tal como a Vojvodina é outra. E o Kosovo, portanto, não foi com a mesma, é por isso que não foi com a mesma rapidez e facilidade que a comunidade internacional aceitou a declaração de independência do Kosovo em 2008, como aceitara no início dos anos 90 a da Eslovénia. Todas as outras, sim. E agora, lembremos, em 1998-99 trava-se a guerra do Kosovo entre um exército de libertação, o chamado UCK, que é a sigla em albanês do Exército de Libertação do Kosovo, portanto queria que portanto, a população albanesa do Kosovo, maioritária, a querer fugir
à repressão de que se sentia alvo e à opressão de que se sentia ser alvo por parte dos sérvios, e por outro lado, obviamente, o exército da Sérvia. Isto acabou, como recordamos, com os bombardeamentos, com a NATO a bombardear e a intervir nesta guerra, numa intervenção que foi muito polémica, porque não tinha autorização do Conselho de Segurança e da ONU, portanto foi algo que não foi só o Iraque em 2003, sim. Também os bombardeamentos da NATO ao Kosovo foram polémicos, e na sequência disso a NATO libertou, portanto, do ponto de vista da população maioritária, que é a população albanesa de Kosovo, a NATO foi a força libertadora, e há uma enorme gratidão. Sim, há bandeiras dos Estados Unidos e do Reino Unido. Que é a capital do Kosovo, tens um boulevard de Bill Clinton, onde está a estátua do antigo presidente, que era então o presidente dos Estados Unidos. Portanto, há todo esse sentimento de que foram libertados e acarinhados pela comunidade internacional, mas querem reconhecimento, e esse reconhecimento é de facto mais difícil de obter. No norte, que é a zona onde há mais população sérvia, há de facto essa população sérvia exige também, não querendo ela própria ser a minoria, tornar-se ela a minoria oprimida, quer algum reconhecimento da autonomia. E há de facto agora esta proposta que a União Europeia pressiona o governo de Kosovo a aceitar, de haver uma associação de municípios sérvios criada ali para criar alguma autonomia. Qual é o receio do Kosovo? É de uma repetição do que se passou na Bósnia. Uma das soluções encontradas para a guerra da Bósnia-Herzegovina, que terminou, como tu bem recordaste, há 30 anos, foi que que a Bósnia fosse uma federação composta por duas entidades autónomas. Havia três etnias na Bósnia durante a guerra, portanto os croatas que eram católicos, os sérvios que eram ortodoxos e os bósnios muçulmanos que eram muçulmanos, e arranjou-se uma federação de duas entidades, a chamada Federação Croato-Muçulmana, porque eles juntaram-se, essas duas comunidades preferiram ficar juntas, e a República Srpska, que é a entidade autónoma sérvia. Agora, continua a haver muitas tensões, os sérvios da Bósnia muitas vezes recusam-se a seguir o que vem dos órgãos políticos federais, o risco do secessionismo, ou pior, do regresso à guerra, parece sempre latente, porque isto é tudo muito recente do ponto de vista histórico. No Kosovo, como eu disse, a maior parte da população é etnicamente albanesa e muçulmana, e teme que se houver, de facto, se reconhecer ali, se instituir uma entidade autónoma sérvia no norte do país, isso possa ser o começo de uma nova Bósnia, ou que possa eventualmente também ser usada como uma daquelas repúblicas separatistas que a Rússia vai patrocinando sempre. Ali à volta, claro. A Abcásia, não é por acaso, a Abcásia e a Ossétia do Sul aparecem como repúblicas separatistas, e há uma intervenção militar em 2008, ano em que o Kosovo também proclamou a sua independência. Portanto, temos que nos lembrar disto neste contexto todo. E também é por isso que Espanha, Chipre, não é? Todos têm os seus pequenos problemas de secessionistas. Se nós olharmos para os países da União Europeia, só na União Europeia ainda, que não reconhecem a independência de Kosovo, são todos países que têm receios de separatismos próprios. A Espanha, obviamente com a Catalunha, o País Basco, a Eslováquia com as minorias húngaras, e a Roménia também com minorias húngaras que ali têm. A Roménia deve pensar também provavelmente na vizinha Moldávia e no problema da Transnistria. A Grécia, que teve sempre relações complicadas com toda a vizinhança, lembro-se o que foi o processo até conseguir aceitar que a Macedónia teve que mudar de nome. E por solidariedade com Chipre também, não é? Chipre geopoliticamente seguirá sempre o que a Grécia fizer. Não é só na Eurovisão que eles dão 12 pontos a cada um. Um ou outro. Também nas geopolíticas estão juntos. Sim, portanto, são basicamente gregos, os cipriotas. Toda esta, e tem a República Turca do Chipre do Norte, que é um Estado não reconhecido, que ocupa o terço norte da ilha de Chipre. Portanto, Chipre também tem esse problema, e daí que tenha pejo em reconhecer o Kosovo. E depois há uma série de outros países no mundo que não reconhecem, esses por outras razões geopolíticas, alguns por alinhamento com Moscovo, claro. Outros simplesmente porque e obviamente que a questão do Kosovo noutras latitudes pode não ser tão premente como é na Europa. Na Europa até, lá está, era essa a minha última pergunta. Claro, é premente porque todos os Estados dos Balcãs obviamente têm ao longo do tempo
mostrado que querem ser parte deste lado, vamos chamar assim, não é? Mas não é a coisa se calhar mais importante do mundo. O Kosovo não estará tão avançado como outros países, mas estes países aí nos Balcãs Ocidentais que têm feito alguma pressão diplomática para entrar na União Europeia, como dizias há pouco, podem ser palcos de alguma instabilidade também provocada por Moscovo. Nós Claro. parecemos sempre um bocadinho a Europa em tudo, não é? Claro, há regras, há os critérios de Copenhaga, temos de perceber se os países têm uma democracia forte, se o sistema judicial não é passível de ser corrompido facilmente, etc. Mas ao mesmo tempo parece que estamos a adiar demasiado isto e as pessoas podem ficar um bocadinho zangadas com este eterno protelar. Pode acontecer o que aconteceu na Turquia. A Turquia é o mais antigo candidato à União Europeia. E foi um país que durante muito tempo teve um empenho muito grande em ser da União Europeia. E fez algumas reformas. Uma muito importante, por exemplo, foi a abolição da pena de morte, que é uma coisa que não é despiciada. Agora, a verdade é que a União Europeia foi encanando a perna à rã, passa a expressão, e as negociações hoje em dia estão congeladas, e a Turquia voltou-se para outro lado. Não há o empenho e o entusiasmo pela União Europeia na Turquia hoje que havia há 10 ou 20 anos. Portanto, congelou negociações e não vai tão depressa, não vai entrar para a União Europeia. Estes países todos que estão ali nos Balcãs, basicamente o que falta da antiga Jugoslávia, portanto, neste momento das antigas repúblicas jugoslávas, tu tens na União Europeia a Eslovénia e a Croácia, que estão bem integradas. Os outros países, as outras antigas repúblicas jugoslavas e a Albânia são candidatas, e o Kosovo é potencial candidato à União Europeia. Eu sou da opinião que devia haver um processo. Obviamente o processo de adesão tem que ser rigoroso, não se deve queimar etapas. Eu sempre fui contra queimar-se etapas, por exemplo, em relação à Ucrânia, no quadro da guerra, e muito mais a que a Ucrânia entrasse para a União Europeia, passando de repente à frente todos os Estados dos Balcãs. Acho que seria um péssimo sinal. Mas acho que é preciso é preciso fomentar o processo de adesão destes países. Claro que a União terá de inventar mecanismos, porque viu-se o que foi as dores de crescimento de 12, 15 para 27 membros, para 28 na altura com o Reino Unido, agora 27, e se passarmos para 30 e tal, 40, com certeza que vai ter que haver mecanismos revistos, soluções, mas a União Europeia sempre teve uma plasticidade que é uma das suas maiores armas. Acho que é preciso dar um sinal a estes países, à Sérvia, à Bósnia, ao Montenegro, à Albânia, ao Kosovo e à Macedónia do Norte, pelo menos, e também à Moldova, para puxá-los para este lado. Porque a alternativa à União Europeia para estes países será sempre Moscovo. E Moscovo já tem um peso gigantesco na Sérvia. Exato. E como tal, o espaço, a natureza tem horror ao vazio. Onde a União Europeia não estiver, com certeza que estará o Kremlin. Acho, só para terminar muito rapidamente, o facto de países tão diferentes e tão adversários como a Sérvia e o Kosovo terem se calhar como coisa que os une o entusiasmo para aderir à União Europeia é algo que nos deve fazer pensar. Pois, se calhar a União Europeia podia pegar nisso e dizer não entra um se não entrar outro. Qualquer coisa assim. Ou fazer algum tipo ou encontrar algum tipo de passo prévio à adesão, mas que os fosse puxando para cá, que lhes fosse dando esperança e, obviamente, acompanhando, como a União Europeia tem feito nos vários países, o acompanhamento e o apoio ao processo de adesão e ao cumprimento gradual dos critérios. Acabaste de voltar do Kosovo, mas tenho de fazer a pergunta do nosso podcast, que é a tradição, não é? Onde é que ias se pudesses, sem qualquer restrição financeira ou de tempo? Olha, eu vou responder se calhar com alguma redundância, mas vais ver que não é redundante. Eu queria neste momento ir a todos estes outros países dos Balcãs Ocidentais. Eu não conheço, foi a primeira vez que estive num país da antiga Jugoslávia. E dizer que depois do Kosovo quer ir à Sérvia, à Macedónia, à Bósnia, ao Montenegro, à Croácia, à Eslovénia e também à Albânia, embora possa parecer redundante, não é. São tudo países muito diferentes, com etnias, religiões, sentimentos de identidade e pertença, que é algo que me intriga muito,
extremamente de variados para uma superfície que não é assim tão grande, à escala europeia e mesmo mundial, e portanto aprecia-me imenso passar assim um tempo largo a percorrer o que me faltou do Kosovo e os outros países todos ali à volta, e perceber realmente aquele barril de pólvora que é, e ao mesmo tempo aquele sítio encantador de beleza natural e de pessoas tão ricas e interessantes como é a região dos Balcãs Ocidentais. Portanto, neste momento voltava para lá e percorria aquilo tudo assim durante um mês ou dois. O Kosovo é um lugar muito especial para mim. O ouvinte não sabe, mas pode passar a saber que foi a minha primeira viagem pelo Expresso em 2018, quando fez 10 anos de independência. É verdade, uma bela reportagem que trouxeste de lá. Também tenho alguma... Entretanto, em 10 anos, na verdade, aquela zona não... Lá está, não mudou muito no que diz respeito à adesão à UE, ou nós talvez não tenhamos feito um excelente trabalho a aproximá-los de nós, não sei essa resposta, acho que ninguém sabe, mas é realmente um sítio mesmo muito, muito fascinante. E pronto, e chegámos ao fim deste episódio. Eu queria agradecer aos que nos ouviram, ao Pedro pelos relatos da viagem, à Salomé e ao Ruben pela sonoplastia, e para a semana cá estaremos com novos convidados e novos temas. Muito obrigada e até breve. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.